nos abençoe mais uma vez, como foi orado pela Carla, dito pelo pastor. E o Senhor Deus seja conosco nesta noite mais uma vez ao meditarmos sobre a sua palavra. Na verdade, temos já feito isso desde que começamos o culto, nas leituras, nas orações, nos cânticos e também nos hinos. Que você seja edificado pelo Senhor nesta noite, assim como eu aprendi um pouquinho mais nesta semana. E eu queria começar perguntando a você, será que nós vivemos, o que você acha? Será que nós vivemos dias mais difíceis do que anos anteriores, anos atrás? Minha mãe sempre gosta de falar isso. Pais, eu acho que gostam de falar isso para nós, não é verdade? Meu filho, os dias hoje são muito terríveis. Às vezes a gente ouve isso na igreja também. Nossa, esse tempo que a gente não houve tempo pior. Já ouviram falar? Já falaram isso para vocês? Ou talvez você já falou isso para alguém? Eu me questiono um pouco com relação a esta circunstância, ou essa palavra. Será mesmo que a gente vive os tempos mais difíceis do que anos atrás? Talvez. A questão é que, por que nós vivemos, o que toca vivermos dias mais difíceis? São os dias que são mais difíceis, ou nós que somos mais simples demais, ou frágeis demais no nosso cristianismo? Pode ser isso também. O tema do ano da nossa igreja, como foi lembrado aqui pelo presbítero Saulo, está no nosso boletim, fala a respeito de renovação. Nós precisamos renovar. Se algo precisa ser renovado, é porque o que foi passado, o que está sendo vivido até então, não está tão bom assim. Precisa melhorar, precisa de substância. E o que eu quero aproveitar nesta noite de Dia das Mães é ligar esses temas, a questão da renovação, a questão da maternidade, e aqui pegando especificamente um cuidado de Deus na história. Já repararam que Deus, diversas vezes na história, usa de momentos de nascimento de filhos para restaurar seu povo? Abraão, Sansão, Samuel, todos todos tiveram nascimentos ou viveram nascimentos. Abraão, no caso do seu filho Isaque, viveram momentos tensos, mas que aquelas crianças, ou através daquelas crianças, Deus estava tratando do seu povo em tempos de muita dificuldade. As nossas orações passaram por isso aqui. O pastor comentou, o presbítero Dante, o presbítero Rômulo, nas suas orações tocaram essas questões de dificuldade e do conhecimento de Deus para sobreviver a essas dificuldades. E é sobre isso que eu quero estudar com vocês nesta noite. É isso que eu quero dividir com vocês. Nós vamos olhar mais uma história de nascimento. Uma história que é muito importante para o povo de Israel, pelo personagem em que está envolvido, mas principalmente, lembrem, o principal personagem da Bíblia é Jesus, e Deus agindo nessa história. É isso que eu quero que a gente olhe nesta noite. Abra, por favor, a sua Bíblia, o texto de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, no capítulo 2, a palavra de Deus diz, do verso 1 até o verso 10, dessa forma. Relata o nascimento de Moisés desta maneira. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou
o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando e de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Primeiro ponto aí que eu quero então destacar com os irmãos, que Deus age de fato em todas as coisas. Eu vou usar, como foi bem destacado na liturgia pelos irmãos do louvor, que Deus age de fato em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Deus age em todas as coisas, nos dando coragem. Como eu disse a vocês, eu penso que as dificuldades que nós enfrentamos hoje seja muito mais por algumas deficiências que nós temos como cristãos. Claro, eu sei que há dificuldades no nosso tempo, nós temos que lutar contra elas, mas nós sofremos um pouco mais, porque nós temos falhado em conhecer o nosso Deus, nós temos falhado em desenvolver o nosso cristianismo de uma maneira fiel. Veja só, o que está acontecendo aqui? Do verso 1 ao verso 4, nós temos o relato do nascimento, de como aconteceu o nascimento de Moisés. Se você conhece a história, olhando o capítulo 1, você vai ver qual é o pano de fundo que tudo isso está acontecendo aqui. O povo de Israel havia chegado ao Egito através da vida de José, lembrado aqui pelo presbítero Saulo anteriormente. Foi pela vida dele. A família chega lá com 70 pessoas, e depois de algum tempo este povo está numeroso demais. Os anos passam e surge um faraó que não conhecia José e a história dele com o Egito. O que ele conhecia, o que esse faraó conhecia e via, é que aquele povo, os judeus, os hebreus, eles estavam crescendo e aumentando. E eles a qualquer momento poderiam se juntar com qualquer inimigo e derrotar o próprio Egito. Então ele resolve antecipar a circunstância e manda que os filhos dos judeus nascidos sejam mortos. Todo menino que nascer nesta época, eles devem ser mortos. A primeira atitude, o primeiro ataque de Faraó foi falar com as parteiras hebreias, falando assim: quando vocês estiverem cuidando ali do nascimento dos bebês dos judeus, dos hebreus, se nascer menino, mata. O faraó ordena isso. Aquelas mulheres desobedecem, não seguem a ordem de Faraó, mentem a ele, e Deus cuida daquelas mulheres com um cuidado precioso de dar a elas uma família, premiando a elas porque elas tinham sido e preservado a vida diante de Deus mais do que o Faraó. É esse o contexto que Moisés que os pais deste menino estão vivendo. Escravidão, ameaças. O faraó fica nervoso, finalzinho do capítulo 1, ele fica nervoso, ele chega assim e fala a todas as pessoas, as famílias do Egito, aos egípcios mesmo: olha, se vocês virem os hebreus com filhos, vocês mesmos têm a responsabilidade e a obrigação de matá-los, jogá-los no Nilo e matar os meninos. É esta circunstância em que surge
ou o que os pais desse menino estão vivendo? Será que é uma situação difícil? Será que é mais difícil do que o nosso tempo? Um povo escravo, um povo ameaçado. Será que é mais difícil do que o nosso tempo? Você teria filhos nessa condição? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que parece, se você ler, dá uma olhadinha depois no capítulo 1, quanto mais oprimido esse povo era, mais ele aumentava. Interessante, né? Veja só como é o nosso tempo. Ligando aquilo que eu falei no início, como eu acho que é o nosso cristianismo que é um pouco pobre e frágil. Pais novos aqui, graças a Deus nossa igreja tem bastante crianças, muitos filhos. Você tem o primeiro filho, aquela alegria, né? Menino, menina, oh, bênção. Segundo filho, segunda filha. Se for o casal, nossa, pode fechar. Dentro da igreja a gente ouve isso, tá, gente? Então, aí eu posso falar, já passei dessa aí. Chegando no segundo, é uma menina. Tanto na igreja, fora com certeza você vai ouvir isso, né? O pessoal fala, ó, tem um casal, acabou, né, gente? Olha, o tempo da nossa vida está muito difícil. Os nossos dias são muito difíceis, os gastos com os filhos. Os filhos são desobedientes. São esses argumentos que você vai ouvindo. Tal. Terceiro filho, você é maluco. Você é louco. Você é doido. E eu vejo aqui, eu vejo o meu ponto aqui, é que não só aqui, nesses dias de luta e de escravidão, mas até no exílio, Deus faz questão de exortar o seu povo a que eles tivessem filhos. Se você olhar, Jeremias faz esse relato, ver se eu anotei aqui, Jeremias 29 faz esse relato bonito, dizendo assim, Jeremias 29, de 4 a 7, ele diz assim, ó, é o povo que está indo lá para o exílio. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Repara, exilado, está indo para uma terra para trabalhar para os outros, você não tem mais identidade, você não tem mais direito a muita coisa, você vai trabalhar para os babilônios lá. A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro Deus falando que Ele mesmo fez isso, né? Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham seus filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Interessante? Ouvindo o pastor Tiago Cavaco, um pastor português, falando sobre esse texto, ele me deu no coração isso aí. Os judeus estavam ouvindo da boca do próprio Deus que eles deveriam ser os melhores judeus possíveis numa terra estranha, melhores até do que eles não conseguiram ser na sua própria terra. E a maneira de fazer isso era: cultivem, mantenham uma cultura, mantenham o conhecimento de Deus, e você só consegue fazer isso através de filhos. Quer ver quem já aprendeu? Quem já aprendeu o princípio aí? Muçulmano já aprendeu o princípio. Sabe como o muçulmano quer dominar o Ocidente? Tendo filho. 7, 8, 10. Eles sacaram. Daqui a uns anos, algumas projeções, países como a França, por exemplo, daqui a alguns anos, a projeção é que a França já não tenha franceses puros, ou haja mais muçulmanos do que franceses lá, pela quantidade. Francês tem um filho, quando tem. Muçulmano tem filho, que nem coelho. Eles vão dominar. Estratégia. E o que Deus está fazendo aqui a este povo é dizendo, os pais de Moisés estão aqui trabalhando um conceito
inabalável. Tenho falado isso aos pais nas aulas de escola dominical. Você precisa ter conceitos inegociáveis. E o meu ponto aqui, é o problema que nós ouvimos dentro da igreja já, é que você às vezes é aconselhado a não ter filhos. Não estou nem dizendo para você ter 7 ou 10, tá, gente? Mas há um problema em que nós estamos ouvindo mais o mundo, ou olhando mais as circunstâncias do nosso tempo, do que o nosso Deus. E Deus, claro, Ele precisa aparecer para nós, Ele precisa mostrar quem Ele é. Os tempos mudam, mas Deus é o mesmo. Ou você não crê nisso? Senão você não estaria aqui num domingo à noite, depois de um jantar, depois de um almoço que você teve com a sua mãe. Eu creio que você crê nisso, mas precisa tomar posse, tomando as palavras que a gente ouve às vezes nas outras igrejas, precisa trazer para a realidade a vivência do cristianismo. Nós nos medimos às vezes pelos números que o mundo e a sociedade nos colocam na frente. Nós medimos, depois que eu construir uma casa, tiver 2 carros, tiver uma carreira consolidada, minha mulher também, aí eu acho que dá para ter um filho. Ou outros que vão curtir a vida, passeia, aí agora eu vou ter um filho. Se é que vai ter, né? Nós temos tido um cristianismo de fato muito fraco, muito frágil. Porque nós não estamos priorizando as coisas que Deus prioriza. Você teria um filho em tempos de escravidão? Você teria um filho ameaçado se ele nascer e algum vizinho ouvir o choro, o jogaria no rio Nilo? Você teria? Esses pais tiveram uma convicção. Deus é o cuidador de todas as coisas. E a maneira como Deus registra isso para nós, mostra isso. Eu queria que você olhasse o versículo 2 e o versículo 3 do texto. Esses 2 versos nos dizem algo interessante para nós aqui. Diz que a mulher engravidou. Os nomes dos pais de Moisés só serão revelados mais para frente, tá? A maneira como ele registra aqui, fica oculto, mas Anrão, Joquebede, Miriam, são todos os personagens dessa história, são revelados mais para frente. A mulher engravidou e deu à luz um filho, vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Não acha estranho como o texto é construído? Ué, que mãe que não acha o filho bonito? Tem coisa aqui tem coisa aqui, tem mistério aqui, tem mesmo. O texto que nós lemos em Hebreus informa que Deus havia mostrado que tinha mostrado aos pais que aquele menino era alguém diferente. A palavra usada aqui como bonito é a mesma palavra que Deus usa em Gênesis 1:31, quando Deus forma todas as coisas e Deus viu que era tudo muito bom. O que Moisés está registrando aqui no seu nascimento é que quando Deus estava criando este momento na história, Deus viu ou elegeu esse menino para que através dele ele fosse, Deus libertasse o seu povo. Está dizendo, é como se Deus tivesse, é este homem que eu vou usar para salvar o meu povo. Ficar só no bonito, no formoso, outras versões dizem isso, formoso, belo. A ideia é de que este menino era bom para o propósito de Deus. E os pais perceberam isso, e nós, leitores, temos que perceber isso. É essa a ideia que Moisés está querendo trazer aqui. Que Deus está cuidando do seu povo. A segunda parte, o texto segue, e depois de 3 meses, olha lá, verso 3, quando já não podia mais escondê-lo, depois de 3 meses, a sua mãe pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. A palavra cesto aqui, ela só acontece novamente, na verdade, anteriormente, quando um homem
é chamado por Deus para ele construir uma arca. Percebe como o escritor está mostrando que Deus está elegendo alguém que seja importante, está mostrando que este alguém tem ligação com um outro momento da história em que Deus também cuidou do seu povo. Através de Noé, a humanidade permanece. Lembram? O dilúvio cai, só permanece ali na arca alguns bichos, os bichos e a família de Noé. A palavra arca é a mesma que é usada aqui no cesto. Não é sem propósito. O escritor está dizendo, há alguém, nesses dias de escravidão, nesses dias de ameaça, Deus está trabalhando. Por isso é muito importante que você que tem a mente renovada, ou deseja viver por uma mente renovada, saiba que Deus continua trabalhando em todas as coisas. É esse o principal ponto aqui do texto, de todo esse trecho que nós estamos vendo, é que Deus deseja mostrar ao seu povo que Ele continua cuidando, que Ele continua sendo um Deus providente. Esse é o assunto principal do texto. Só que esse assunto principal atinge a mim e a você, assim como atingiu os pais de Moisés, assim como atingiu sua irmã, assim como atingiu a própria filha do faraó. Existem responsabilidades que nós, pais, temos que ter com os nossos filhos. É preciso envolvimento com os filhos. Você não está ameaçado de morte por um faraó que chega, se seu filho nasceu, eu vou matar ele. Não existe isso hoje. Mas se você entregar seu filho para a televisão, você o deu à morte. Se você entregar seu filho à faculdade, você o deu à morte. Você o entregou para que ele morra. Se você não se envolve com as brincadeiras, no jantar, com os sorrisos, com as lições de casa, você entregou o seu filho para ele ser morto. Você está deixando de se envolver. Você precisa ter uma consciência muito forte, muito firmada, de que Deus de fato cuida de todas as coisas, cuida do seu povo, mesmo em dias muito complexos, muito difíceis. Você tem essa consciência? Precisa ter. O cristianismo precisa borbulhar na frente das pessoas do nosso tempo também. E ele passa por mim e por você, por uma compreensão de quem Deus é e da minha responsabilidade. Quem canta lá em casa? Quem canta mais alto lá em casa? O conceito do mundo, não tenha filho nenhum, ou o conceito de Deus, que vê como bênção os filhos? Ora, meus amigos do mundo não entendem, não entra na cabeça deles. Eles acham que eu sou multimilionário. É verdade. Eles vão ter o primeiro filho agora, depois de 10 anos que a gente se formou, 15 anos 13 anos que a gente se formou. E uns estão tendo filho agora. E o triste é que já casaram, já separaram. Como é que essas crianças vão nascer? E a cada nascimento de um dos filhos eu posto lá um texto para eles: os filhos são uma bênção do Senhor. Deus é bom, valorize teu filho. E aí, Samir, você já está em qual? Quinto, sexto? Falei, calma, ainda não. Mas eu preciso aproveitar, eu preciso olhar e me envolver com meus filhos. Você tem se envolvido com seus filhos? E aí, desculpa, agora Samir, já formei meus filhos, estão casados, agora é a época de curtir meus netos, agora eu só vou estragar. Não pense assim. Não pense assim. Avós e avós são também responsáveis. Precisam ser cuidadosos também com seus netos. Precisam ter coragem para incentivar aos filhos a caminharem pelo caminho correto. A gente espera de que a experiência traga bons conselhos. Será que é o Egito? Será que é a dificuldade da escravidão, da opressão que vai nos guiar, nos medir? Ou é um cuidado
firme, uma responsabilidade firme que temos tido com Deus. Deus age em todas as coisas. E o povo de Deus precisa desfrutar disso. Precisa desfrutar desse Deus tão impressionante. Como eu disse a vocês, as circunstâncias vão mudando, mas Ele continua o mesmo. Você não crê nisso? Crê nisso? Faz assim. Crê nisso? Deus continua sendo o mesmo? Crê mesmo? Observe, o texto vai seguir. E existe um limite para nossas responsabilidades. Elas são tuas. Você tem que fazer. O mundo precisa conhecer o cristianismo. Aqui uns anos nós vamos enfrentar outras grandes lutas. Falei dos muçulmanos aqui para você. Vem gente, vem confronto grande aí. O cristianismo precisa estar em campo. O cristão precisa estar em campo. O cristão precisa ser vivo. Mas existe um limite. O menino cresceu e a sua mãe não tem mais como escondê-lo, e ela resolve então, de uma maneira estratégica, colocá-lo num cesto, e esse cesto no rio Nilo. E o que ela vai encontrar ali? Não sabe. Ela não sabe. O que ela sabe é que a sua irmã, a sua filha Miriam, está ali acompanhando. E a filha do faraó foi tomar banho ali. A partir do verso 5, a palavra de Deus diz assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Nós já sei. Mas imagine a história como ela vai sendo descrita. Há um momento de incerteza aqui. Para Miriam, que está ali acompanhando seu irmão no cesto, o menino está sendo colocado no rio, onde é que ele vai parar? A filha do faraó está por perto. De quem é a ordem para que os filhos sejam mortos? Do pai dela. Como ela vai reagir? Aí vem a resposta. Quando ela abre, no verso 6, ao abrir o cesto, o bebê está chorando. Olha aqui o registro. A filha do faraó ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. E logo de cara, quem aparece? A menina aparece. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Tem tensão aqui também, ela não sabe o que está no coração da filha do faraó. A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? É a responsabilidade dela, a responsabilidade nossa de nos envolver, de estarmos cuidando, de estarmos atentos às circunstâncias. E olha a proposta: quer que eu arrume alguém para amamentar e cuidar do menino? Criar o menino? A resposta no verso 8 diz: quero. Respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Estou dizendo que a gente precisa aprender do medo, da incerteza de ter um filho, ou melhor, de colocar o filho naquela circunstância, de resolver protegê-lo. Aqueles pais, ao cumprirem sua responsabilidade: não vou entregar meu filho para ser morto, ele é meu, eu cuido dele, é uma vontade de Deus, é minha responsabilidade, é me envolver com meu filho, amá-lo, protegê-lo. Eles colocam ali no rio, a filha do faraó pega a criança ali, pega o cesto, tem pena no coração, ela sabe do que o seu pai mandou, ela teria certamente, poderia lançá-lo ali no rio e matá-lo, ela poderia fazer isso, todo egípcio poderia já fazer isso, imagina a filha do faraó. Mas ela tem pena. Miriam se aproxima e propõe a ela: quer que eu arrume alguém para cuidar, para criar o menino? E ela diz: quero.
e eu ainda vou pagar para ela cuidar. Percebem? Eu não sei se você já fez ou viveu algum momento desse em que você teve que lançar aos pés do Senhor a sua vida em obediência. Senhor, eu vou talvez perder meu emprego nessa circunstância, talvez eu vou sofrer uma certa humilhação em algum momento, eu errei aqui, eu vou ter que falar a verdade, e Deus conduz as coisas com cuidado, com carinho, de uma maneira até que surpreende a minha vida, a sua vida. Já viveu isso? Nós cristãos precisamos conhecer um pouquinho mais esse Deus. O que Deus está querendo mostrar aqui? Aqui é talvez um dos momentos em que haja maior demonstração do cuidado de Deus com a vida desse povo e desse menino. Deus é providente. Deus está agindo em todas as coisas. Deus inclina o coração faz a menina, a filha do faraó, encontrar o bebê. Ela tem uma reação inesperada. Ela sabe que deve matar. É uma ordem do pai dela, do faraó, e ela não faz isso. Miriam está ali perto, propõe a ela: quer que eu arrume alguém para cuidar? Quero. Chama a menina e eu ainda vou pagar. É impressionante como Deus continua cuidando do seu povo. Mas nós temos dificuldades de perceber esse cuidado de Deus. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que nosso coração se acostuma com a nossa vida, sem observar Deus em cada detalhe. Você tem o seu emprego, você tem a sua vida cotidiana, entra no ônibus, desce do ônibus, vai no trabalho, vai para a faculdade, volta para casa, entra em casa, vai para o trabalho, volta para casa, dirige, tal. Você sabe que Deus é providente em todas as coisas? Nas coisas mais simples. Dá uma olhada, não sei se você pode abrir aí o Salmo 104. Esse é um dos salmos que eu acho mais belos e mais evidentes. Esse cuidado de Deus com a nossa vida, com a vida do seu povo. Eu vou ler só alguns trechos aqui, só alguns versos, o salmo é longo. Veja só. Começa pedindo e conclamando a todos que bendigam ao Senhor. Mas ele segue dizendo que Deus, no verso 4, faz dos ventos os seus mensageiros, dos clarões reluzentes, os relâmpagos são seus servos. O verso 10 diz que Deus faz jorrar as nascentes nos vales, que elas correm, as correntes de água entre os montes. Dessas correntes bebem os animais selvagens, os jumentos. O verso 14, é Ele que faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Verso 16, as árvores do Senhor são bem regadas. Verso 19, Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr. Verso 21, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. 23, então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. 24, quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste, e esses seres estão sendo cuidados continuamente por Deus. Verso 27, todos eles esperam em Ti, para que lhes dês o alimento no tempo certo. Todos. Tu lhes dás, eles o recolhem, abres a tua mão e saciam de coisas boas. Um dos nossos defeitos é a nossa, como tudo rapidamente vira normal para nós, e a ingratidão invade o nosso coração, quando nós passamos a olhar as coisas, isso já não é muito mais importante, ou não é tão bênção quanto foi em outro momento. Quer ver um exemplo? Você ora, está desempregado. Camarada, ora. Oh Deus, me arruma um emprego. Entrou no emprego. Primeiro mês, estou aprendendo, está maravilhoso. Segundo mês, tal, 6 meses. Tomara que você consiga ficar 6 meses no emprego. Tal. Ficou 6 meses no emprego. Não é bem o que eu estou imaginando. Estou trabalhando demais, ganhando um pouco.
E muitas vezes você reclama daquilo que você orou há uns meses atrás. E o pior, às vezes você passa a dar um mau testemunho nos empregos em que você entra, porque você agora acha que aquilo não é mais bênção de Deus. O que aconteceu? Precisa da nossa parte existir um cuidado, ou olhar o cuidado de Deus em todas as coisas. Ele nos coloca nos empregos, nossa responsabilidade é trabalhar com dignidade ali. A palavra diz que nós temos que trabalhar como para o Senhor até o último dia. Ainda que já esteja mais difícil, sua responsabilidade é essa. Senhor, o Senhor me deu tempo aqui, agora eu estou saindo. Teve um camarada chamado José, nós falamos aqui. Ele vai preso injustamente. Sabe o que ele faz na cadeia? Ele é o melhor preso. A ponto de ser confiada a ele as responsabilidades ali. Está preso. Você preso injustamente, o que você faria? Rasga as vestes, se lamenta. Estou injustamente aqui e tal. Não tem esse registro. Registra de que ele foi íntegro ali também. Nós temos esse problema de achar tudo natural, tudo longe da realidade. Deus está longe, como se Deus não estivesse cuidando. E aí o que precisa que a gente viva? Um tempo de dificuldade. A melhor maneira que Deus traz o seu povo para perto dele, já repararam que é esse? Deus te manda uma dificuldade, para o teu bem. Para te aperfeiçoar, para te fazer mais perto dele. E ele faz isso. Fez isso várias vezes com o seu povo, faz isso conosco. Calvino vai dizer que é a melhor coisa que o crente pode usufruir quando ele está longe de Deus, é que Deus mande uma dificuldade para ele voltar para perto. E tomara que volte mesmo. Deus age em todas as coisas, em todos os momentos. Você tem visto, olhado a beleza de Deus em todas as coisas à sua volta, no seu trabalho, no ar que você respira, na criança que corre, no amor que você tem por sua esposa, no amor que você tem por um amigo seu, na palavra que Ele deu na tua mão, na igreja que Ele deu para que você possa ter liberdade de culto. Você tem sido grato a Deus por Ele ter sido bondoso assim? Acho que a gente não percebe essas coisas. Nosso cristianismo precisa caminhar um pouquinho mais, precisa conhecê-lo um pouco mais. Deus não está longe, Deus continua próximo de nós, nos ensinando, nos exortando. O final do nosso texto diz assim, no verso 10, o meu último ponto diz assim: tendo um menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou. Ele lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Existe uma discussão por alguns teólogos, estudiosos, quanto tempo será que ela ficou com ele? Não há uma convicção a respeito de quantos anos Moisés ficou com sua mãe. Alguns dizem 8 anos, outros dizem 10 anos. Eu lembro quando nós estudamos aqui a história de Ruth, quando Ruth e Boaz têm o seu filho, ele também fica com Ruth um tempo e depois ele vai cuidar de Noemi. Lembram disso? Quando nós estudamos ali, a data era bem próxima disso também, de 8 a 10 anos, que o filho ficava com sua mãe até desmamá-lo e entregá-lo no caso para Ruth, para Noemi lá atrás e aqui para a filha do faraó. E assim que ele é recebido por esta mulher, pela filha, ele recebe um nome de adoção ali, que muitos debatem se ali surge o nome Moisés, se ele é tirado do egípcio, se ele é tirado do hebraico. Mas o curioso de tudo é que a filha do faraó dá o nome àquele menino
ele é tirado das águas, e como isso é significativo para Moisés, porque ele vai tirar o povo de Deus no meio das águas, passando por dentro do mar. Nós lemos a história de Moisés ali nos versos 23 a 28 de Hebreus, do capítulo 11, e diz que Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses. Eles não temeram o decreto do rei. Quando ele se tornou adulto, ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. Ele considerou a desonra e uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplou uma recompensa maior. Pela fé, este homem saiu do Egito, não temendo a ira do rei, que ele conheceu, provavelmente, conviveu com esse rei. Ele perseverou porque ele via o que era invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue. Este homem, de fato, foi um homem usado por Deus para libertar seu povo. Um homem que estava nas mãos de Deus, enquanto Deus estava agindo em todas as coisas para o bem do seu povo. E agindo de uma maneira até irônica, né? Faraó manda os meninos serem mortos no rio, é lá que ele é encontrado. Sua filha paga para ele ser criado por Joquebede, sua mãe. Depois do momento de crescido, depois de ter aprendido dos seus pais do verdadeiro Deus, ele vai ao Egito, é adotado pela filha de Faraó, mas a sua identidade como cristão, como um crente, não é perdida. Por isso eu digo aos pais da sua responsabilidade. Hoje é Dia das Mães, é mês da família, nós estamos falando a um povo que deseja ser renovado. Não abra mão de ensinar seus filhos, não abra mão de orar com eles, não abra mão de ler a palavra com eles, não abra mão de debater com eles, porque uma hora você vai ter que abrir mão e deixar teu filho ir. Você vai ter que ter coragem para dizer: vai, filho. O Robson comentou aqui numa das canções, falando dos meninos que estavam ali na Babilônia e passaram pelo fogo, vivenciaram na fornalha a presença de Cristo ali, libertando-os. Mas lembrem o que eles disseram. Eles estavam: se Deus quer nos libertar, Ele nos liberta. Se Ele não quiser, Ele não vai nos libertar. O que importa é que você fique sabendo: nós não vamos adorar a você, Nabucodonosor. É esta convicção que nós pais temos que dar aos nossos filhos. Esta convicção que nós precisamos ter como crentes. Mas você tem visto Deus agir, Deus cuidar de você em todas as coisas? A ironia é que lá na casa de Faraó, de um momento mais complexo, de uma possibilidade mais difícil, mais inimaginável, é lá que Deus está agindo. Quando nós dizemos então que Deus age em todas as coisas, o presbítero Saulo diz aqui no início: em todas as coisas mesmo. No aparente, no mal que está acontecendo, Deus está lá, trabalhando, formando um menino dentro da casa do Faraó. Faraó está alimentando, dando ensinamento, dando conhecimento a Moisés, para daqui uns anos Moisés se virar contra ele e libertar o seu povo. Deus está conduzindo a vida deste homem. Deus está olhando pelo seu povo. E eu não sei o que é necessário para que você tenha coragem nesta noite. Em qual circunstância detalhadamente? O que eu sei é que você precisa conhecer o Senhor. Ele não mudou. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus cuidadoso e providente, que trabalha de maneira surpreendente em nossa vida.
Você acredita nisso? Você crê nisso? Você tem vivenciado isso? Você deseja vivenciar isso? Então você precisa olhar para o Filho de Deus com todo amor, para Cristo com todo amor. Eu disse aqui no início a vocês que as épocas de nascimento de crianças são épocas marcantes para a história bíblica. Abraão com seu filho Isaque, sua mulher não tinha condições de ter filhos. Deus age em todas as coisas para o bem. E lá daquela mulher estéril, ele traz um menino, Isaque, à vida. Falei de Sansão a vocês. Os pais de Sansão também, a sua mãe era estéril também. E apesar da vida conturbada e até mesmo errada em alguns momentos que Sansão teve, Deus usou a vida deste homem. Ele está lá na galeria da fé. Deus usou a vida desse homem para libertar os israelitas, os hebreus dos filisteus. Num tempo em que os juízes estavam se formando, o povo de Deus estava sem direção, os filhos de Eli em desobediência a Deus, Deus ouve a oração de uma mulher chamada Ana, que também era estéril. E através da vida daquele menino Samuel, Deus conduz o povo de volta aos caminhos dele. Situações difíceis, dias difíceis, mas um Deus que age em todas as coisas. Há uns meses atrás nós estudamos a vida de Ruth, Noemi, uma mulher que não tinha mais herdeiro, estava desprotegida, desprovida, mas Deus agiu em todas as coisas para o cuidado dela e também para o cuidado do seu povo. Anos à frente, um menino nasce em Belém, também para resgatar um povo. E a palavra de Deus em Hebreus diz que este menino era a razão da obediência inabalável, destemida de Moisés. A palavra de Deus em Hebreus diz que por amor a Cristo, Moisés negou as riquezas. Por amor a Cristo, Moisés preferiu ser escravo. Por amor a Cristo, Moisés preferiu o deserto do que as finas iguarias, do que a vida num palácio. Por amor a Cristo. Ele estava convicto de que o Deus que age em todas as coisas agiria para libertar seu povo. Ele estava ecoando isso. E nós temos de fato vivido não mais com a esperança de que o Messias venha, porque ele já veio, mas com a certeza de que ele já veio, e eu vivo com uma certeza de um Deus que é cuidadoso e providente em todas as coisas. Como o texto de Romanos diz, ele já nos libertou, ele já nos deu todas as coisas em Cristo. Quem poderá então nos separar desse amor? Ninguém. Os dias são difíceis e são desafiadores, mas eles estão um momento da prova e do engrandecimento de Deus em nossa história também. Que você cresça diante do seu Deus em conhecimento, em graça, em gratidão, em serviço, em amor a seus filhos, em amor a seus pais. O cristianismo precisa crescer, irmãos. Precisa aparecer um cristianismo maduro, um cristianismo vivo, um cristianismo que de fato confia no Deus que age em todas as coisas para o bem dos seus filhos. A palavra vai dizer em dois momentos, Romanos capítulo 5, Tiago capítulo 1, tenha por muita alegria viver dias difíceis, viver dias de provas, não pela prova em si, eu sou feliz agora porque eu estou sofrendo, não é isso, mas é pelo fim, onde esta prova vai colocar você mais maduro, melhor diante de Deus. Que assim seja, porque Deus está agindo através dessa dificuldade que você tem vivido também. Ele não abandonou você, Ele não abandonou seu povo, Ele não arreda o pé. A maior prova disso, de fato, é seu filho, que cresceu entre nós, e na morte, naquilo que é mais terrível para nós,
Naquele mal que é o mais angustiante e humilhante para o ser humano, Deus agiu nesta profundidade de abismo e de desespero do nosso coração para ressuscitar seu Filho, para nos dar a nova esperança. Era neste Filho que Moisés estava com os olhos. Era olhando a Cristo. Você tem olhado a Cristo? O Deus que agiu lá, o Deus que agiu em Cristo, o Deus que tem agido em nossos dias, é o mesmo Deus. Ele é Deus providente, Deus cuidadoso. Por isso, a minha palavra aqui é que você tenha coragem. Coragem para ser um crente melhor. Um crente de fato renovado. A renovação da mente, a gente aproveita e vivencia esses momentos gostosos diante de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. Quem passa aperto aí, às vezes, a gente que passa dificuldades em alguns momentos da vida, aí chega aquele dinheiro que é justinho para você pagar aquela conta. Você não ri disso, gente? Deus cuidadoso. Um trabalho que está precisando de um trabalho. É um bico, não é nem... Deus age em todas as coisas. Estava triste. Eu não falo com ninguém, eu não me abro. Aí chega um e ora por mim. Deus age em todas as coisas, cuidando de você. Cuidando daqueles que o amam. Que você creia nisso e viva sobre essa perspectiva com coragem.